Você sabe o que é e quais são as principais características de um ativo intangível? Se sim, parabéns. Se você ainda não sabe ou quer aprender mais, vem comigo. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Este será o primeiro vídeo de uma playlist sobre a NBC-TG 04, que é a norma brasileira de contabilidade que trata do ativo intangível. Então, até para que possa seguir uma sequência lógica de aprendizado, vamos iniciar essa playlist justamente falando sobre a definição de ativo intangível. Então, de acordo com esta norma, o ativo intangível é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Então, até para que possa facilitar, trouxe aqui essa definição de uma forma fracionada. Mas aí você pode fazer o seguinte questionamento, João: tem como explicar de uma forma mais detalhada o que é essa definição de ativo intangível? Tem sim, vamos analisar então por partes. Primeiramente, o ativo intangível ele é um ativo não monetário. Para que você possa entender, um ativo ele pode ser considerado monetário ou não monetário. Um ativo monetário é aquele que é representado por dinheiro ou direitos a serem recebidos em dinheiro, como por exemplo, caixa, o banco conta movimentos e os valores que essa determinada entidade tem a receber em transações que ela realizou com terceiros, como por exemplo, as duplicatas a receber. Já os ativos não monetários, eles têm o potencial em gerar o recurso financeiro, porém, eles não são representados por dinheiro de uma forma literal. Podemos, inclusive, citar como exemplos de ativos não monetários os estoques, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, ou seja, de uma forma geral, o ativo imobilizado e, consequentemente, também um exemplo de ativo não monetário é o próprio ativo intangível. Então, primeira característica aqui, que o intangível é um ativo não monetário. A próxima informação fala que esse ativo intangível ele deve ser identificável. Aí você pode dizer, João, mas o que significa isso? Significa que esse determinado ativo intangível ele vai ser identificável através principalmente de um tipo de direito contratual ou de alguma outra forma legal e que essa identificação vai fazer com que esse determinado ativo ele possa ser separável da entidade. E essa separação vai poder, por exemplo, resultar na venda desse determinado ativo intangível, no aluguel ou, por exemplo, numa forma de licenciar esse determinado ativo. Então, essa questão da identificação está relacionada principalmente com essa questão do que a entidade vai poder fazer com esse determinado ativo intangível, usar, vender, alugar ou alguma outra utilidade relacionada à questão do potencial de geração de benefícios desse ativo intangível. A última característica fala que o ativo intangível não tem substância física. Quer dizer que esse determinado ativo ele não tem corpo, é um bem chamado de incorpóreo. Não podemos, por exemplo, tocar nesse determinado ativo, diferentemente, por exemplo, do ativo imobilizado, que tem forma física. Então, até para que possamos aqui recapitular esse conceito, o ativo intangível é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Aí você pode dizer, João, tem como dar algum exemplo ou alguns exemplos de ativos intangíveis? Tem sim. Podemos citar como exemplo de ativo intangível software de máquinas e equipamentos, as marcas e patentes de uma determinada entidade, direitos autorais e também
podemos citar como exemplo as licenças e franquias de uma determinada entidade. Lembrando aqui que uma característica bem importante sobre o ativo intangível é que ela não tem forma física, não tem substância física. Inclusive, a norma cita o seguinte, ó, uma observação bem interessante, que alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física, como, por exemplo, um disco, aí no caso de software, documentação jurídica, como, por exemplo, registro de marcas, patentes e direitos autorais, e também pode estar contido em um filme. Aqui, esse ponto ele vai gerar uma certa polêmica. Como assim que um ativo intangível pode estar contido em um elemento que tem a forma física? Então, essa polêmica ela é tratada, inclusive, na própria norma, na própria NBCTG 04, que traz dois exemplos e diz exatamente o seguinte: imagine que uma determinada máquina tem o seu funcionamento diretamente ligado a um determinado software. Então, essa máquina ela não vai funcionar sem a utilização deste, entre aspas, ativo intangível. Porém, nesse contexto, de forma generalizada, esse software ele deve ser considerado juntamente com a máquina e ser classificado como um ativo imobilizado, já que a maior representatividade seria do equipamento de uma forma geral. Já o outro exemplo seria um software que é vendido separadamente, por exemplo, de um computador. Então, esse computador, essa máquina, ela não está, de certa forma, dependente desse software para poder funcionar, para o seu funcionamento. Pode ser, por exemplo, uma aquisição que é feita de forma separada para um aprimoramento dessa máquina ou com alguma finalidade específica. Então, como não é essencial para o funcionamento do computador, este software deve ser considerado como um ativo intangível. Então, pessoal, dessa forma chegamos ao final desse nosso vídeo que tratou sobre a definição do ativo intangível. Recapitulando, é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Espero que tenham gostado desse conteúdo e espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!